Sejam bem-vindos, grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Ontem, por incrível que pareça, eu gravei esse vídeo com 23 minutos sem áudio. Ninguém merece. Acontece. Eu vou ter que fazer novamente tudo. Mas esse vai ficar melhor do que o outro. E olha que o primeiro ficou bom, segundo a análise de quem não ouviu, por incrível que pareça. O YouTube tem umas situações engraçadas demais, né, cara? Eu gravei o vídeo ficou sem áudio, tranquilo, ficou sem áudio. Só que algumas pessoas, poxa, professor, obrigado pelo vídeo, ficou muito bom, só para deixar os outros intrigados de que não tá conseguindo ouvir. Ô, racinha ruim, né? Então é o seguinte, meu povo, eu queria passar algumas informações para vocês que vão te ajudar muito a enfrentar dificuldades, problemas que vocês estão tendo no seu dia a dia. Se a gente começar a se interessar por esse assunto, nós vamos ter o que é mais importante em nossa vida, que é a própria qualidade da vida que a gente está levando. Porque tem gente aí levando uma vida mais ou menos. Aliás, como diz um amigo meu conhecido, tem gente que nem vive, somente existe, achando assim pingo de leite no bolso. Então o que acontece? Vou fazer algumas explicações para vocês de base científica, para que vocês possam entender como solucionar esse problema e como melhorar a sua qualidade de vida. Poderia dar dicas para vocês diversas, mas eu vou focar em uma exclusiva, tá? Aqui são os meus filhos, tá vendo? Aqui meus filhinhos. Esse aqui, Nicolas e André. Nicole tá atrás de mim aqui, ó. A Nicole aqui. E esse sou eu jogando bola com as crianças. Aí pra rua fui jogar bola com as crianças, porque a cabeça às vezes não aguenta. E é em cima disso que eu quero falar para vocês. O seu cérebro, ele tem uma capacidade limitada e também tem uma necessidade de reciclagem, de se reciclar. Você pode até não saber disso, mas entre 80% e 90% das informações que você recebe no seu dia a dia são de necessidade temporária. No final do dia, o teu cérebro tem que descartar aquela informação, senão ele fica sobrecarregado. Mas não, professor, tem informação irrelevante. Não, toda a informação fica guardada e armazenada no cérebro. Vamos dar um exemplo. Você saiu hoje para dirigir, você que tem o hábito de dirigir. Caso você não dirija, você saiu de ônibus, saiu de trem, saiu a pé. Você lembra do trajeto que você fez? Você lembra das informações? Uma só. Você lembra? Se você lembra, está armazenado no cérebro, está estocado, está ocupando espaço no seu, falando com linguagem de informática, no seu HD. Está guardada a informação ali. Então o que acontece com o seu cérebro todo dia? Todo dia ele se prepara para o dia seguinte receber novas informações. E ele precisa, ao longo de um período, descartar as informações irrelevantes. Exemplo, saí daqui e fui dirigindo daqui em Maricá. Por que meu cérebro precisa armazenar essa informação de forma permanente? Embora exista um processo, que é o processo mais importante do ser humano, que eu vou falar daqui a pouco, que é o período do sono, do descanso, da noite. O seu cérebro pega as informações importantes e armazena, pega as irrelevantes e armazena por um período menor. Chega a um ponto em que ele vai apagar. Entendido? Então tudo que você faz fica armazenado no cérebro. O cérebro, ele tem capacidade ilimitada de armazenamento? Sim. O cérebro tem uma capacidade ilimitada de armazenamento. Por quê? Porque o cérebro é como se fosse um HD que aumenta o espaço conforme a necessidade. Quando você tem muita informação, o cérebro cria novas conexões de neurônio para você armazenar a informação nova.
Por que o cérebro ele tem a capacidade ilimitada de armazenamento? Porque ele é igual um HD. Vamos supor que você comprou um HD de 240 GB. Você começa a armazenar. Quando você chegar a 240 GB, o que o HD faz? Ele cria mais espaço. Não, o HD não faz isso. O cérebro humano faz. Ele cria novas conexões. Então, quando você vai dormir, e dormir é um dos momentos mais importantes do ser humano, cada ser humano tem uma necessidade diferente de quantidade de horas de sono. E eu costumo usar como paralelo a natureza. A natureza que existe a mística, que foi tomada por convenção de dizer que você tem que dormir 8 horas. Isso não existe, não tem fundamento científico nenhum. Isso é uma mera especulação. Porque tem pessoas que podem ter uma necessidade menor de sono e outras que podem ter uma necessidade maior de sono. Deixa eu mudar de telinha aqui, só para fazer um alerta para você entender da importância do seu sono. Você morreria em 14 dias se você fosse totalmente privado do sono. Isso já foi feito experimento, não sei como que eles fizeram isso, será que mataram alguém? Mas em 14 dias sem sono, você morre. Seu organismo entra em colapso. Entendido? Se você ficar 14 dias sem dormir, você entra em colapso. Mais uma informação. Para cada noite de sono que você perde, você precisa de 3 noites completas para poder reequilibrar o seu organismo. Então, se você, hoje, acontecia comigo antigamente, vou trabalhar a noite inteira, vou estudar a noite inteira para poder ganhar tempo. Você não ganha, você acaba perdendo, porque você ganha supostamente aquele tempo e nos próximos 3 dias você está trabalhando com a sua capacidade reduzida. Então, fixa isso. Se você fosse privado de sono por 14 dias, o seu organismo entraria em absoluto colapso. Vamos entender como que funciona a escala do sono e também qual seria o horário ideal de sono, qual seria o melhor período para você dormir. O pessoal da roça diz, minha avó falava muito isso, dormir com as galinhas. Não é verdade? Qual animal diurno, não animal de hábitos noturnos, que 18 horas não está dormindo? 6 horas da tarde. Todos. O único animal que fica acordado depois das 18 horas é o ser humano. O único. Qual seria o período ideal para o ser humano dormir? Vamos lembrar na natureza? Vamos para a natureza. A resposta está na natureza. A galinha vai dormir que horas? Entre 17 e 18 horas. Que hora que ela acorda? Ela acorda entre 4 e 6 da manhã. Professor, a gente tem que ser igual a galinha? Não. Mas os índios, que horas que eles dormem? Entre 18 e acordam entre 4 a 6 da manhã. O melhor horário para você acordar fica entre 4 e 6 da manhã. Professor, mas como é que eu vou acordar 4 e 6 da manhã se eu for dormir meia-noite? O erro não está na hora que você teria que acordar, o erro está na hora que você foi dormir. Então, o horário normal, 18 horas. Era o que eu fazia antigamente quando eu era criança, que eu era criado num sítio, num lugar afastado. 18 horas, não tinha televisão, não tinha luz, o que eu ia fazer? Vamos dormir. Agora vamos entender essa escala daqui da parte de cima da tela, que é uma escala muito importante, que você tem que entender o que é um sono totalmente insatisfeito, um sono neutro e um sono totalmente satisfatório. Como que você vai conseguir isso? Tá? O teu cérebro, quando você dorme, ele precisa reconstruir as conexões neurais que permitem que você no dia seguinte tenha
disposição, bom ânimo, vontade de trabalhar. Eu tenho um problema seríssimo aqui em casa com a minha esposa, porque, coitada, ela dorme com a minha filha mais nova. Então, praticamente, ela não dorme. Isso há muito tempo. Então, a bichinha sofre, porque toda hora ela quer agarrar no peitinho para mamar e acaba acordando. E o sono, ele tem um fator extremamente interessante. Deixa eu abrir uma outra telinha aqui, que eu vou precisar fazer um desenho para poder mostrar para vocês. Então vamos supor que você comece a dormir a qualquer horário, não importa o horário que você for dormir, tá? Não importa. Vamos esquecer esses 18 horas. Então vamos supor que você dormiu a primeira hora de sono, dormiu bem. Deixa eu aumentar a escalinha aqui e colocar um verdinho, fica melhor. Você na primeira hora de sono, você dormiu bem, apagou. A segunda hora de sono você dormiu bem. Na terceira hora de sono, você acordou, por um motivo qualquer, para ir no banheiro, principalmente a pessoa de mais idade, para ir no banheiro. O que acontece com essa escala? Você interrompeu ela aqui. Aí você vai voltar para dormir. Você vai voltar para dormir. Você voltando para dormir, engraçado, não está aparecendo o desenho lá, né? Era para aparecer. Segura aí, galera. Deixa eu refazer essa tela aqui. Ela devia estar aparecendo completa para vocês com o desenho que eu estou fazendo. Mas segura um pouquinho que a gente resolve. Pronto, apareceu. Deixa eu aumentar para a gente poder ficar legal. Então raciocina comigo aqui. Aqui, ó. Você tem 0 hora, a hora que você foi dormir, a hora 1, né? Não vamos falar 0 hora que você vai pensar que é meia-noite. Hora 1, hora 2 e hora 3. Na hora 3 você acordou, um motivo qualquer, o cachorro fez um barulho, não importa o que você tenha feito. Aí depois você volta a dormir. O que vai acontecer? A escala que estava em 25%, tá vendo aqui 25%? Você está com 25% da sua meta de sono da noite. O seu cérebro conseguiu reciclar 25% do espaço que ele precisa. Aí você acordou aqui. O que vai acontecer? Ele continua a partir dos 25%? De jeito nenhum. Ele vai começar novamente a partir do 0. Se 3 horas depois você acordar de novo, ele novamente vai, no máximo, chegar aos 25% da restauração, da reciclagem que o seu cérebro precisava. Então, por que tem um dia que você não está com disposição para nada? Você não consegue fazer nada, o seu cérebro não consegue produzir nada. É porque você está trabalhando com o seu cérebro com a capacidade de 25% do que ele pode fazer. Por quê? O que ele pôde recuperar durante a noite foi esses 25%. Fora isso, ele não tem. Então tem um dia que você está melhor, está voando baixo, como diz o pessoal. Significa que você conseguiu recuperar mais do que os 25% que você tinha no dia anterior. Hoje é muito raro e praticamente impossível você conseguir recuperar 100% da sua capacidade, que seria chegar no muito satisfatório. Mas existe um parâmetro para você medir se você conseguiu chegar aos 100%. Não sei se já aconteceu com você, provavelmente já aconteceu. Eu vou dizer um motivo. Você dormiu a noite toda, acordou ainda cansado, mas conseguiu tirar um soninho depois de ter dormido a noite inteira e segunda-feira. E você acaba falando, esse soninho que eu tirei agora valeu mais do que o sono que eu tive a noite inteira. Essa expressão é um absurdo, porque sono não acumula. Lembra aqui que na escala o sono não acumula, mas existe um fator interessante. Quando você chega em 75% do seu sono até 100%, você entrou na fase do muito satisfatório.
Quando você entra na fase do muito satisfatório sono, a sua capacidade intelectual, cognitiva, inspiração, tudo atingiu o pleno valor. Não precisa chegar a 100% para você ter o seu cérebro pleno. Mas você só vai ter o fechamento desses 100% quando você passar por um evento que eu não sei se vocês perceberam. Você sonha todo dia, mas nem sempre você lembra do seu último sonho. Se você, nesse último soninho que você tirou de manhã, comigo acontece, eu vou explicar para vocês em que horário isso acontece. Quando você já chegou a 75%, ele já não volta mais atrás. Daqui ele só vai avançar até os 100. O que acontece? O fechamento de 100% satisfatório é quando você lembra do sonho e sonha naquele períodozinho final. Naquele período final, você lembrou do sonho, teve um sonho, você teve 100% da sua capacidade do cérebro regenerada. Entendeu? Então, por exemplo, o que acontece comigo? Eu durmo a noite inteira, acordo entre 7h30 e 8 para levar as crianças na escola. Levo as crianças na escola, volto, tomo um café e deito de novo. É nesse período aqui que eu consigo chegar ao totalmente satisfatório. Vou mudar de gráfico aqui, deixa eu abrir uma nova tela aqui, que eu vou mudar de gráfico para poder mostrar isso para vocês em um novo desenho. Deixa eu ir para a tela, deixa eu ver se cérebro. Deixa eu ir para a tela inteira aqui para você entender. Vamos lá, desenho, tudo direitinho, deixa eu ver se está aparecendo certo. Então, o que acontece? Existe uma área do seu cérebro que ela precisa todo dia ser reciclada. Opa, peraí, deixa eu Ctrl Z. Deixa eu dar um Ctrl Z para botar um vermelhinho que fica melhor. Vamos supor que todos os dias essa área aqui do cérebro, que eu estou marcando para vocês, essa área aqui é a sua área do dia, do seu trabalho. Todas as informações que você precisa vão ser processadas aqui, nessa área. Então, se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você vai produzir, se você vai qualquer coisa, vai ser feito em cima dessa área aqui. Então, essa área, ela tem uma, o próprio nome está dizendo, uma área. Mas o seu sono só te permitiu 50% dessa área durante a noite. Então, tudo que você fizer à noite, você vai fazer em cima da metade do espaço que você teria normalmente. Então, é lógico que esse dia vai ser um dia extremamente improdutivo. O que acontece à noite com essas informações? Essas informações são apagadas e o cérebro cria novas conexões neurais, conexões de neurônio, para poder você, no dia seguinte, tá voando baixo, como diz a expressão popular. Então, o seu cérebro precisa reciclar isso todo dia. Mas ele não consegue fazer isso, por quê? Porque o seu sono não permitiu. Lembra daquela escala lá atrás? O que vai acontecer? Quanto mais você não recuperar plenamente essa área de 100%, que é a área de troca, é o Windows, vamos supor, vamos falar uma linguagem de informática. Não tem Windows, quando você entra no Windows, você começa a trabalhar com ele durante o dia, de noite você não desliga? É isso, basicamente o seu cérebro precisa reiniciar, começar do zero. Senão, o que vai acontecer no dia seguinte? A sua capacidade vai ficar muito limitada. O que pode ser feito para poder atingir esse sono pleno e satisfatório? Muitas características podem ser feitas, desde uma roupa de cama limpa, um ambiente. Eu, por exemplo, qualquer barulho me acorda e chama a atenção. Então, um ambiente tranquilo. E você pode fazer hoje, já para experimentar, uma técnica que eu uso, que é respirar, porque a gente está preguiçoso até para respirar.
quando você for dormir hoje, você enche o seu pulmão de ar pleno e deixa esse ar sair. Enche mesmo, até você falar assim, cheio, o pulmão chega a estar incomodando de tanto ar. E começa a inspirar, soltar esse ar. Ao mesmo tempo que você vai soltando esse ar, faz esse ar como se esse ar esvaziasse todo o seu organismo, o seu corpo todinho, da ponta do dedinho do pé até os braços. Estica, espreguiça. Outra dica: se você precisar levantar durante a noite, antes de você levantar correndo, você levanta, senta na beira da cama e fica pelo menos 1 minuto ali ainda, respirando e esticando o seu corpo, respirando e esticando o seu corpo. De manhã, quando você acordar, você, antes de levantar correndo igual um louco, se espreguiça bastante. Já reparou que todo animal, quando acorda, o que ele faz? Ele espreguiça, ele estica, não sai pulando da cama não, que isso só vai fazer mal para você e vai te prejudicar na sua capacidade produtiva no seu dia seguinte. Tá ok, gente? Porque para vocês estudarem, vocês precisam estar com a cabeça boa, com o cérebro descansado. Não adianta, que ninguém vai conseguir ser produtivo no trabalho, ser produtivo no estudo, ter bom humor para lidar com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, se não tem a sua capacidade de sono plenamente satisfeita. Tá ok, galera? Deixa eu mudar de tela aqui, mandar um abraço para todo mundo. Hoje eu acho que o áudio saiu. E vamos ver aqui, bancada de frente, ver. Hoje eu acho que o áudio saiu. Tá aí, eu vou deixar uma imagenzinha final aqui. Eu jogando bola com meus bichinhos. Não é que eu faça sempre, faço pouco. Olha lá, ali eu fingi que tinha dado problema e precisava ir pro VAR, tá vendo? Para marcar um pênalti de Andrezinho. Então, viver é muito mais do que simplesmente viver. E muito mais ainda, o saber viver. Seja abençoado em nome do Eterno. Grande abraço, professor Marcelo Moraes.